Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, a nossa lição de número 2. E o nosso tema é o único Deus verdadeiro e a criação. Nessa lição, meus irmãos, nós vamos ver em que nós cremos. Nós cremos na criação, no único Deus que criou todas as coisas, que criou o homem, ao qual não existe evolucionismo. Nós não cremos no evolucionismo, nós cremos no criacionismo. Amém? O nosso textuário que está em Marcos, capítulo 12, versículo 29, diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto, meus irmãos, também está registrado em Deuteronômio. Mas nós vemos aqui que o povo de Israel deveria crer num único Deus que criou todas as coisas. O povo de Israel no Antigo Testamento, eles eram homens, uma nação idólatra, uma nação a qual adorava muitos deuses, importava a Deus de outras nações. Mas nós vemos, meus irmãos, que depois que eles passaram pelo cativeiro babilônico, eles nunca mais adoraram a outros deuses. Nunca mais fizeram altares, levantaram altares para outros deuses. Agora, a partir daquele momento, foi até, vamos dizer assim, alguns dizem, estudiosos dizem que foi até bom Israel passar pelo cativeiro. Por quê? Porque depois que eles passaram pelo cativeiro, nunca mais eles adoraram a outros deuses. Só adoraram ao Deus de Israel, ao único Deus, não ao único Deus e Senhor. Amém? É a nossa verdade prática. Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, nós cremos num único Deus. Esse é o Deus que nós cremos. Aquilo que nós vemos e não vemos, porém, nós só cremos em Deus Todo-Poderoso, em um único Deus. A nossa fé é uma fé monoteísta, não politeísta, que adora vários deuses, como nós vemos denominações, igrejas no nosso país e até no mundo que crê em Deus, que crê em outros deuses. A nossa leitura bíblica em classe que está em Deuteronômio 6,4 e em Gênesis 1,1 diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui em Gênesis 1,1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vemos, meus irmãos, que Deuteronômio, que faz alusão, que está em Marcos, que é o mesmo versículo, e nós vemos em Gênesis 1,1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus, no princípio, criou os céus e a terra para quê? Para que o homem pudesse habitar, para que o homem pudesse usufruir de tudo isso. Então nós vemos que Deus foi quem criou os céus e a terra. Não houve explosão cósmica, não houve explosão de átomo, como nós vimos na lição passada. Não houve isso. Quem criou todas as coisas houve um Criador que criou todas essas coisas, e esse Criador é o Deus Todo-Poderoso a quem nós cremos. A nossa introdução. A doutrina de Deus é vasta, e nem mesmo os grandes tratados de teologia conseguem esgotar o assunto. O enfoque da presente lição é a unidade de Deus, o monoteísmo judaico-cristão e a obra da criação. Nosso objetivo é mostrar que há um abismo intransponível entre o criacionismo e o evolucionismo. Não há na Bíblia espaço para a teoria da evolução nas suas diversas versões. Irmãos, não há espaço para o evolucionismo na Bíblia. O evolucionismo, meu irmão, minha irmã, ele não é muito antigo, ele é de 1880, 1820, mas eu não tô muito bem lembrado da data, mas é a partir de 1800 ali, quando Charles Darwin, ele começa a peregrinar vários países, fica 5 anos, né? Fica 5 anos em viagem pelos países, vai em várias ilhas, em vários países, em vários lugares, e começa a pegar coisas de animais, começa a fazer várias pesquisas. E aí ele chega nessa conclusão. Porém, nós vemos que alguns dizem até que antes disso, o seu avô já trabalhava em cima dessa teoria. Irmãos, essa teoria não tem nenhuma base bíblica. Se nós fôssemos ver, são teorias ao qual eles falam, eles querem desqualificar aquilo que está na Bíblia Sagrada, ao qual há um Criador. Isso com certeza, irmãos, é coisa de ateu, para poder tirar
aquilo que Deus fez, o Deus bom, Deus todo-poderoso, tirar as qualidades de Deus, tirar, vamos dizer assim, a mão de Deus sobre a humanidade, sobre a história da humanidade, a qual fez todas as coisas, criou todas as coisas. Então, com certeza, quando se quer provar alguma coisa, se quer fazer várias formas, de várias fontes, achar crânio, fala que é do homem, e que o homem é o Homo sapiens, e tem outros ancestrais ainda. Então, por que esse homem, por que o homem parou de evoluir? Então, alguns perguntam isso, por que o homem parou de evoluir? Por que os animais pararam de evoluir e agora estabilizou a natureza? Então, nós vemos que o que nós temos que crer é na Bíblia. E não adianta, irmãos, não adianta ficar entrando em discussão com professor de biologia, que muitas vezes não resolve nada. Eu já, quando eu era adolescente e estudava, professor de biologia começava a falar essas coisas, eu discordava, e por infelicidade, a professora de biologia era desviada da igreja. Mas vamos lá. O único Deus verdadeiro, chamar, é imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir, obedecer, o qual significa o versículo que se tornou, ao longo dos séculos, a confissão de fé dos judeus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, meus irmãos, não há Deus, não há Senhor fora do nosso Deus, fora daquele Deus ao qual o povo de Israel foi apresentado, ao qual Deus cuidou. Deus queria que eles fossem um modelo para as outras nações de adoração, de súplica, de busca e de perseverança na presença dele. Então nós vemos aqui que aquele Deus que cuidou do povo de Israel é o mesmo Deus ao qual nós cremos, o Deus dos cristãos. Ele tem que ser único, ele tem que ser único na nossa vida. Nós temos que crer totalmente em Deus e levar essa crença e levar o nosso Deus, apresentar ele para outras pessoas. Aí vai dizer, mas todos já sabem de Deus, mas estão adorando outros deuses. Deus quer que ele, único, seja adorado. Aqui, o monoteísmo é a crença em um só Deus e se distingue do politeísmo, a crença em vários deuses. As principais religiões monoteístas do planeta são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, meus irmãos, aqui vai até falar do islamismo, do cristianismo e o judaísmo. Crê num Deus ao qual nós cremos. Nós cremos no Deus ao qual os judeus creem e nós, como os cristãos, nós cremos em Deus. Porém, o Islã, eles não creem no mesmo Deus que nós. Eles acreditam em Alá, que se revelou a Maomé lá em Meca, e aí teve uma grande, vamos dizer assim, um grande livramento através de Maomé ali. É uma história antiga. Porém, nós vemos que o Deus do Islã não é o mesmo Deus que o nosso. Eles têm lá as suas crenças, a sua forma de doutrina. E aqui na lição vai falar muito bem que o Deus do islamismo não é o mesmo Deus dos judeus e dos cristãos. Por isso que é uma briga entre os judeus e o Islã, entre o Islã e os cristãos acerca de Deus, porque eles acreditam que só Alá é o único Deus e da forma que eles interpretam e da forma que eles veem acerca disso. Porém, nós cremos num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, da paz, um Deus de paz, um Deus todo-poderoso, e quando é para entrar na guerra ele também entra, porém ele é o Deus todo-poderoso. Eu vou ler aqui. O nome Alá vem da Bíblia e nunca foi O nome Alá não vem da Bíblia e nunca foi conhecido dos patriarcas, nem dos reis, nem dos profetas do Antigo Testamento, menos ainda dos apóstolos do Senhor Jesus. Os teólogos muçulmanos se esforçam para fazer o povo crer que Alá é uma forma alternativa do nome de Deus, Yahvé de Israel. Mas evidências históricas e arqueológicas provam que Alá não veio dos judeus nem dos cristãos. Irmãos, em nenhum momento da Bíblia nós vamos ver Deus se apresentando como Alá. Nós vemos ele apresentando como Yahvé, como alguns nomes que nós vemos ele se apresentar, mas não como Alá, como eu sou, mas não como Alá. Então o islamismo, eles querem tomar partido, querendo encontrar alguma parte da Bíblia, se esforçando muito para que o mesmo Deus dos judeus seja o Deus deles, o Deus de Alá. Mas eles também são uma religião monoteísta, acredita apenas em um Deus. Para eles, o Deus é Alá. Aqui, o monoteísmo judaico-cristão. Jesus não somente ratificou o monoteísmo judaico do Antigo Testamento, como também afirmou que o Deus Yahvé de Israel, mencionado em Deuteronômio 4, 6, do 4 ao 6,
é o mesmo Deus que ele revelou à humanidade, a quem todos os cristãos servem e amam acima de todas as coisas. Assim, o Deus de Israel é o mesmo Deus do cristianismo, é o nosso Deus, o apóstolo Paulo pregava para os judeus e os gentios, o mesmo Deus revelado por Jesus, o Deus de nossos pais de antemão, te designou para que conheças a sua vontade, vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Atos 22:14. Então, o mesmo Deus, como nós já falamos, como a lição já comentou acerca disso, o mesmo dos judeus, o mesmo Deus dos judeus, é o Deus dos cristãos. Mas há um diferencial dos judeus para os cristãos. Os judeus não acreditam em Jesus. Os judeus não acreditam em Jesus. Eles ainda esperam o Messias, mas nós, alguns, claro, né, a religião judaica ainda esperam o Messias. Mas tem muitos judeus que acreditam em Jesus porque se converteram ao cristianismo. Então nós cremos em Deus, cremos em Jesus. Cremos em Deus, cremos em Jesus como Deus. Nós cremos em Jesus como Deus. Como Filho de Deus, mas Jesus para nós, ele é Deus. Ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, ele é Deus, ele continua sendo Deus, ele é Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento e para sempre ele é Deus. Mas é nisso que também nós cremos. Os judeus não creem em Jesus. Mas vamos aqui. Tópico 2. Criação versus evolução. O modelo do criacionista. O criacionismo é a posição que propõe ser a origem do universo e da vida resultado de um ato criador intencional. Ou seja, Deus ele teve a intenção de criar todas as coisas, de criar o homem, de criar os animais, de criar os planetas, de criar todas as coisas, de criar o universo. A intenção de Deus foi criar todas as coisas. E a intenção de Deus também foi criar nós, seres humanos, vamos dizer assim, nós somos semelhança de Deus, para que nós venhamos usufruir de tudo aquilo que Deus criou. Então Deus teve a intenção de Deus, foi verdadeiramente criar todas as coisas para que o homem possa, vamos dizer assim, para que o homem possa usufruir de todas essas coisas. E aqui, mais embaixo aqui, o criacionismo e o design inteligente podem ser interligados, mas não são a mesma coisa. A proposta e a metodologia de ambos não são iguais, pois nem todo criacionista aceita a teoria do design inteligente e vice-versa. O modelo científico do design inteligente propõe que o mundo foi criado, mas não tem como provar em laboratório que Deus o criou. Ou seja, nós falamos que Deus criou todas as coisas, porém nós não temos como provar isso. Provar que Deus criou. A única forma que nós temos de provar é através da Bíblia Sagrada e a nossa fé. A nossa fé ao qual nós cremos que Deus criou todas as coisas. Então, meus irmãos, Deus, ele cria todas as coisas, ele cria céus, ele cria a terra. Então, essa é a nossa fé, é isso que nós cremos. Nós cremos num Deus que criou todas as coisas, que é um Deus criacionista, não um Deus evolucionista. Ou seja, ele criou o homem para esse evoluir. Alguns dizem até que o homem de antigamente era mais inteligente do que o homem de hoje. Há uma discussão acerca disso. Porém, nós cremos no criacionismo. Nós cremos num Deus que faz todas as coisas. Ele faz com que o homem venha a ter intelecto, venha a ter alma, venha a ter espírito. Os animais, cria todas as coisas. Claro, nós não temos, alguns até acham algumas evidências arqueológicas, porém muitos acham que não é suficiente para poder dizer que houve um Criador no universo. Mas nós cremos. Essa é a lição para dizer qual é a base da nossa fé, qual é a base daquilo que nós cremos num Deus que criou todas as coisas. Não deixe ninguém te enganar. Hoje tem muitos cristãos, vamos dizer assim, que já estão querendo fazer um paralelo com o evolucionismo, achando que o evolucionismo tem parte no criacionismo. Não tem parte, são coisas distintas. Uma coisa é o criacionismo, outra coisa é o evolucionismo. Muitos aí, essas coisas, né, meus irmãos? Falsos profetas hoje em dia está se proliferando. Porém, nós vemos que o criacionismo é o que nós cremos no criacionismo. Um Deus que faz todas as coisas, que rege o universo. O modelo evolucionista é uma teoria que nunca se sustentou cientificamente, apesar de sua aparência científica. Tem por base pressupostos naturalistas, entre os quais a proposta darwinista
da seleção natural que se destaca como o principal mecanismo evolutivo. Então, meus irmãos, como nós falamos, Charles Darwin, ele cria essa teoria. Nós vemos que já outros, né, alguns dizem até que o seu avô começou com as pesquisas, porém ele coloca isso em prática, fica 5 anos, de 5 a 7 anos no mar, com um navio ainda jovem. Quando ele volta, ele é reconhecido pela Universidade na Inglaterra como um marco que mudou o mundo. E aí, meus irmãos, quando começa a falar, e o mundo e os homens gostam de coisas novas, e aquelas épocas o ateísmo já estava em crescente, então nós vemos que eles acataram isso e colocaram isso em pauta, e agora é o evolucionismo. Mas, para acreditar no evolucionismo, tem que ter muito mais fé do que para acreditar no criacionismo, porque o evolucionismo, meus irmãos, é uma coisa que nós não conseguimos ver isso, nós não conseguimos ver. Por quê? Porque, como nós falamos, a Fósseis, eles querem achar algumas coisas, porém nada tem a ver com o homem. Ele vai dizer, mas é que o homem foi evoluindo. Por que hoje, mais uma vez, por que hoje os macacos não evoluem para uma raça humana? Não diminuindo os animais, nada disso. Porém, nós vemos que Deus, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. E criou os animais. Uma coisa é os animais, uma coisa é o homem. Até ele diz também, Charles Darwin, que os animais também foram evoluindo. Alguns animais não tinham pernas, depois foram adquirindo pernas, e aí sim, por diante. O tópico 3, a criação. A criação do universo. Deus criou o universo do nada, e é chamada Criatar Unir da teologia judaica cristã, revelado na Bíblia. A narrativa do primeiro capítulo de Gênesis é entendida à luz do contexto bíblico. O ponto de partida da criação é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando alguém vem dizer alguma coisa acerca, mas Deus, é porque, meus irmãos, não quer acreditar em Deus, não quer ter fé em Deus, não quer cumprir ou andar em conformidade com a Bíblia, quer achar que tudo é assim mesmo, que não tem problema. Até esses aí que estão tomando partido e colocando querendo fazer um paralelo, querendo, vamos dizer assim, pegar coisas do criacionismo e misturar com o evolucionismo para dizer que tudo é de Deus, e não é. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, continua o versículo. Então, Deus criou no princípio os céus e a terra, mas nós não sabemos qual é o tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Quantos 1000 anos durou entre o versículo 1 e o versículo 2? Alguns falam que milhares de anos, outros falam que não. Porém, meus irmãos, o que nós sabemos é um mistério. Que provavelmente, muitos acreditam que há um tempo entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Mas nós cremos, meus irmãos, que Deus, mais uma vez repetindo, Deus quem criou todas as coisas. É o Deus soberano, o Deus eterno, que ele cria todas as coisas. Tudo vem a partir dele, tudo é dele e tudo também volta para ele. A narração da criação em Gênesis 1. No primeiro dia Deus trouxe à existência a luz. No segundo criou a expansão ou firmamento. No terceiro disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, no lugar e apareça a porção seca. A essa porção seca ele chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Ainda no terceiro dia surgiram os continentes com seus relevos e a vegetação. Os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas aparecem no quarto dia. As aves e os animais marinhos surgem no quinto dia. Então nós vamos ver que, claro, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como é como um dia. Nós não sabemos quanto demorou este dia. Porém, aqui em Gênesis está bem especificando, bem falado, e nós cremos em Gênesis capítulo 1, que diz que Deus criou a luz, que Deus criou os mares, que Deus criou todas as coisas que nós temos no nosso planeta. Deus criou todas as coisas. Então, nós cremos num Deus que criou todas as coisas. Foi ele que criou a luz, não foi uma explosão de átomos, que foi feita uma partícula, que uma partícula foi feita não sei o quê, e que depois virou um não sei o quê, e depois foi criando os animais. Nós não cremos, nós temos um Deus que criou a luz, que criou o firmamento, que criou a terra seca, que criou todas as coisas a partir da sua palavra.
Foi através da sua palavra que ele criou todas as coisas, a criação do ser humano. A raça humana teve sua origem em Deus através de Adão. O ser humano foi criado no sexto dia como a coroa de toda a criação e recebeu de Deus a incumbência de administrar a terra e a natureza. Então, ficou a responsabilidade do homem cuidar de tudo aquilo que Deus criou no planeta. Deus criou os mares, Deus criou as águas salgadas, as águas doces, Deus criou as árvores, Deus criou os animais. Engraçado que Deus deixou para o animal, para o homem administrar. Isso é bom. Porém, o engraçado é que quem acaba com tudo que está no planeta Terra é o próprio homem. É o homem, meus irmãos, que polui as águas, é o homem que mata os animais de uma forma desordenada, porque, claro, nós sabemos que nós precisamos de alimento, porém de uma forma desordenada mata os animais, derruba a árvore de maneira desordenada, está poluindo a água doce, a água salgada, onde existem animais, onde existem os peixes, animais marinhos, ao qual o homem pode se alimentar, porém ele está poluindo até o oceano. Irmãos, dizem que há uma ilha, se eu não me engano, no Pacífico, ou no Pacífico ou no Atlântico, se eu não me engano, que é uma ilha cheia de lixo. Lixos que se jogam nas praias, que vai até essa ilha. Alguns quando já chegaram a achar peixes, e quando vai abrir o peixe, está cheio de resíduos de praia, de pessoas, de lixo, a qual as pessoas jogam. Então nós vemos que aquilo que Deus colocou para o homem cuidar, o homem está destruindo, porque Deus colocou o homem neste mundo, colocou nós nesse mundo para administrarmos tudo aquilo que ele criou. Nós somos a coroa da criação, nós temos inteligência, nós temos alma, nós temos espírito, nós temos o discernimento, nós temos o conhecimento, nós temos o livre-arbítrio, e tudo isso é para que nós venhamos cuidar daquilo que Deus colocou no planeta. Então nós temos essa capacidade, nós temos essa incumbência de cuidar de todas essas coisas. Nossa conclusão. Os ensinos inadequados sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo exigiram da igreja desde muito cedo uma definição sobre o assunto. Os principais credos iniciam declarando que Deus é o Criador de todas as coisas, no céu e na terra. Trata-se de um resumo do que ensina a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Era uma resposta aos diversos conceitos errôneos dos gnósticos sobre Deus. O contexto hoje exige uma resposta similar, pois são muitos os nossos desafios. Devemos estar preparados para combater a indiferença religiosa e ao ceticismo à nossa volta, que tanto tem contaminado vizinhos, colegas de escola e também do trabalho. Irmãos, muitos jovens hoje estão ingressando na faculdade, até mesmo na escola, vamos dizer assim, mas quando chega a determinadas matérias, principalmente como biologia, acaba ficando em dúvida. Será que Deus criou mesmo? Será que é o evolucionismo? Será que Charles Darwin ele tem razão e Deus não tem razão? Será que o ateísmo é um bom caminho para se seguir, já que não existe um Deus que criou todas as coisas? Mas creia que Deus criou todas as coisas e saiba que ele é o dono de tudo, e ele colocou o homem nessa terra para poder administrar tudo aquilo que ele criou. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Se você ainda não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus abençoe a cada um. Fique na paz. Deus abençoe.